Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao Rio Health Play. Quer dizer, a gente está no YouTube do Rio Health Nutrition e o Rio Health Play é o seu canal de assinatura para você maratonar e imergir no mundo da ciência. E hoje eu tenho a grande honra de trazer Olívia Podesta, nutricionista, referência na área de oncologia, Pedro Almeida, que é educador físico, tem uma história, tem uma formação bárbara também, ambos são especialistas e vão trazer para vocês hoje assim, aqui um olhar bastante diferenciado. O que eu estava comentando com eles aqui antes da gente iniciar, eu aprendi muito com esse grupo, né? Que é um grupo que eu passei a conhecer a partir da nossa pós-graduação em nutrição oncológica, com coordenação da Alice Pinho. Então, é um grupo de docentes especialistas nessa área, com muita experiência. Esse é o grande diferencial. Então, pessoal, chame os amigos, assine o nosso canal aqui no Rio Health Nutrition do YouTube, chame seus amigos, ativem o sininho, porque assim você vai ficar sabendo das notícias em primeira mão. Olívia, se apresenta, conta a sua história, seu currículo, e conta também, já começa contando um pouquinho do olhar, até o que a gente comentou aqui, né? Do olhar diferenciado e da importância da capacitação do nutricionista para atender um paciente oncológico do jeito que ele merece. Bom, primeiro eu quero dar boa noite, agradecer o convite, fico muito feliz de participar de um grupo tão capacitado e seleto, de pessoas que acreditam, estudam, entendem e gostam muito da nutrição oncológica. Eu moro em Vitória, no Espírito Santo, me formei em 2004 e de lá para cá sempre trabalhando e estudando nutrição oncológica. Né? Meu último título eu fiz um doutorado, que eu defendi ano passado, fiz na Fundação Antônio Prudente, no AC Camargo, Câncer Center em São Paulo, e eu estudei bastante câncer de cabeça e pescoço e nutrição, que os tumores, de uma forma geral, os pacientes com câncer são pacientes bastante especiais, únicos e que precisam desse olhar muito diferenciado com a nutrição. E quando a gente fala do câncer de cabeça e pescoço, esse olhar é cada vez mais singular, né? mais delicado. E defendi há um ano atrás, foi uma grande experiência na minha vida, receber esse título de doutor em oncologia. A nutrição e o câncer é uma ligação direta, né? A gente tem que entender desse indivíduo de uma forma muito particular, entender que existe esse indivíduo antes do tratamento, no diagnóstico, onde a conduta nutricional é uma, existe esse indivíduo no tratamento oncológico, e aí, dependendo do tratamento proposto, ele tem uma conduta diferenciada, dependendo da topografia, né? A localização, o estadiamento, o tipo de tumor. E esse paciente é outro também no pós-tratamento, né? Muitas vezes eles, dependendo, eles podem ficar sequelados, eles têm que se proteger mais ainda através da nutrição e da atividade física, né? Então, esse olhar para entender quem é esse paciente, em qual processo ele está, a nutrição faz uma ligação que muda o percurso desse paciente, né? Quando a gente explica, quando a gente acolhe, quando a gente escuta e quando a gente entende. Eu costumo dizer que não tem receita de bolo de forma nenhuma. Nós, nutricionistas oncológicos, que temos que nos encaixar nesse indivíduo. Então, eu dou um exemplo muito simples, né? Que é uma coisa que todo mundo sabe, que gengibre para náusea realmente é maravilhoso. E esse paciente que não tolera gengibre de jeito nenhum, eu vou impor isso a ele? Então, à medida que você escuta esse paciente e que você deixa ele trazer as informações, as culturas, os hábitos, nós, nutricionistas oncológicos, depois de muito estudar e de muito capacitado, a gente oferece. Então, a gente que se adapta para o melhor resultado para ele, né? Então, essa troca é muito importante, essa confiança é muito importante, porque eu também sempre digo isso, que a cirurgia não depende dele, a radioterapia não depende dele,
a quimioterapia não depende dele, mas o alimentar, sim. O alimentar e o exercício físico, né, Pedro? Com certeza. Depende do que nós, profissionais capacitados, somos capazes de estimulá-los, de acolhê-los e de dizer o quanto que isso é importante naquele momento, né? Qual é a melhor forma. Então, nutrição oncológica não tem receita de bolo em forma alguma, né? A gente estava conversando aqui, Pedro, antes disso, e mostrando que você tem que escutar e você tem que entender esse indivíduo, né? A gente não consegue tratar todo mundo igual, porque a alimentação vai muito, mas ela é muito mais do que o nutriente, do que o gengibre, né? Ele compartilha, né? Você tem trocas, você tem que pensar nessa harmonia e no desejo, né? No prazer que você também tem que provocar nesse paciente, que tem tantos efeitos colaterais que o impedem de comer, né? Então, o mais difícil do nutricionista é fazê-lo comer, porque os efeitos colaterais são todos para que ele não coma. Exato. E o nutricionista só vai conseguir fazer isso com muito estudo, com muito entendimento. E existem muitas dúvidas, né? Porque eu estou muito feliz com essa formação, porque exatamente essa falta de conhecimento, né? Quer dizer, o desconhecimento de saber uma conduta a ser compensador, né? A gente poder contar com profissionais como vocês. Pedro, me conta, um educador físico. O que eu estou fazendo aqui no meio de... também, né? Você é professor e tem uma expertise única nessa área. Então, você vai se apresentar, fala o seu currículo e depois conta como é que é o seu enfoque e como é que é o seu olhar também para esse paciente oncológico. Eu vou tentar, assim, sintetizar ao máximo a minha história, que ela é grande, né? Então, vou tentar sintetizar ela em uns 5 minutos. Vamos lá. Eu sou Pedro Almeida, sou de BH, sou educador físico. Primeiramente, eu sou ex-paciente oncológico. Eu tive um câncer muito raro em 88. Foi o 7º caso no mundo inteiro a ser descoberto e o único sobrevivente desse tipo de câncer até então. Então, eu já tive na pele de quem foi tratado. Então, eu sei muito bem o que o paciente passa. E esse é um olhar diferente que eu tenho de grandes profissionais que eu estou trabalhando. Antes disso, eu queria fazer uma observação. Luciana, é uma honra estar falando aqui, né? É um presente para mim, sendo educador físico no meio de tantos nutricionistas, né? Profissionais que eu acho que tem tudo a ver com a minha área. Olívia, Alice, gratidão eterna, né? Por esse momento aqui, que para mim é único. E aí a minha história é essa, eu sou um ex-paciente oncológico e vivenciando tudo aquilo ali em 1988, e minha mãe me fazendo me movimentar e se alimentar bem, né? Comer todas as frutas e verduras que tinham na geladeira, processando e fazendo um suco chamado suco da bruxa. Isso tudo que me trouxe vida, que foi diferente das outras pessoas na época e que me fez ficar vivo, né? Esse foi um grande diferencial do meu tratamento. E durante esse processo eu quis ajudar as pessoas, eu não sabia se eu queria ser médico ou ajudar as pessoas com outra profissão, e eu decidi a educação física porque foi o movimento que me levou à vida. Em 2001 eu ingressei na faculdade, em 2005 eu formei em educação física, em 2006 eu me especializei em atividade física para grupos especiais, publicando trabalho em grandes revistas com atividade física e câncer. Em 2010, eu fiz o meu mestrado. Em 2012, eu abri um estúdio de personal trainer em Belo Horizonte para atender pessoas, porque eu não via sentido em aprender no mestrado e não conseguir transportar a expertise para as pessoas. Então, tem esse leque, né, da ciência para a prática. Então, eu abri esse estúdio nesse intuito. Em 2015, eu fechei o meu doutorado em Fisiologia e Farmacologia na Universidade Federal de Minas Gerais. Em 2015, a minha mãe teve um câncer de ovário muito grave e eu utilizei todos os processos e a minha metodologia de atendimento com minha mãe. Minha mãe está viva, 11 pontos de metástase, minha mãe está viva, sem nada, está limpa, está ótima. Em 2017, minha mãe teve uma recidiva, ela ficou em remissão por 2 anos, depois ela teve uma recidiva. A minha esposa, na mesma época que minha mãe, minha esposa grávida,
ela teve um câncer de mama na gravidez, com 7 meses. Também foi colocada atividade física e uma ótima alimentação, inclusive com a supervisão da Alice. Em 2019, por eu desenvolver esse trabalho ao longo do tempo com pacientes oncológicos, eu fui nomeado pela Sociedade Brasileira de Personal Trainer o melhor personal trainer do Brasil. Acho que eu consegui sintetizar a mais rápida vez da história, viu? Tá aí. Maravilha. Olívia, me fala desse compilado que a gente estava comentando antes, que a Alice publicou no nosso grupo, traduzido pelo INCA, né? O que ele traz para você, né? Você que é uma profissional com experiência na área, o que você viu de diferente nesse material e que vai ser importante para a nossa prática? E aí, quem é do Rio Health Play, a gente vai colocar esse material disponível lá para vocês, tá? A gente já está passando aqui para a equipe. Então, dentro do Rio Health Play, vocês vão ter isso à disposição de vocês para, enfim, baixar, fazer download, consultar. Primeiro, acho que é importante dizer que, desde 2007, um grupo de expertises americanos do Instituto Americano de Pesquisa em Câncer e da Fundação Americana, da Fundação Mundial de Pesquisa em Câncer, lançou em 2007, 2012 e 2018 um compilado sobre dieta, nutrição, atividade física e câncer, uma perspectiva global. De 2007 a 2012, o INCA tinha traduzido para o português e deixado aberto, né, distribuído, e o de 2018 ele ainda não havia feito a tradução, e foi lançado agora, no dia 16, na sexta-feira, no Dia Mundial da Alimentação, a nossa tradução, mas com as perspectivas brasileiras. É um compilado muito de fácil leitura, né? E aí ele vai te dando vontade de você estudar mais, entender mais o que é essa célula tumoral e o que a obesidade faz nessa célula tumoral. Então, está bem explicado e dali você vai fazendo novas pesquisas. Ele traz também uma informação que me chamou muita atenção, de que quando foi feita uma pesquisa em mais de 100 mil pessoas aleatórias pelo mundo, sobre assim, o que causa câncer, né? Todo mundo sabia que o fumo está ligado ao desenvolvimento de câncer, mas uma porcentagem muito pequena sabia dos alimentos ultraprocessados ou da obesidade como um grande fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Então, essas informações são importantes, o guia traz isso, fala esse compilado de informações sobre atividade física na prevenção de câncer e alimentação, e ele mostra que o nosso guia alimentar da população brasileira só fortalece e só nos dá mais respaldo ainda para que a gente tenha uma alimentação à base de alimentos minimamente processados, in natura e exercício físico, né? Então, assim, tanto na prevenção quanto pós-diagnóstico, principalmente, né, você deve ter situações muito, muito parecidas do controle alimentar e do exercício físico. Então, não tem... Se alimentar bem, entender o que você está comendo, reconhecer esses alimentos é fundamental, da mesma forma que fazer exercício, né? Hoje eu ouvi uma pessoa falando, até o Pedro Bastos, eu acho que é nutricionista de Portugal, nutricionista, que fala muito sobre inflamação, e ele estava fazendo uma live hoje e ele disse... da mesma forma que você se alimenta, que você não existe a chance de você não fazer exercício físico. Assim, não tem essa opção, né? De você não se exercitar e você não se alimentar bem, a partir de tantas informações que a gente tem a esse respeito. E uma questão importante, que eu vou deixar, obviamente, para Pedro falar totalmente do exercício físico, mas, assim, questões que me levantam muito no consultório, é caro se alimentar bem? Eu crio estratégias... Caro é comprar remédio na farmácia. Caro é comprar remédio. É muito recorrente, né? Caro. Será que é caro ou eu acho mais difícil comprar um pacotinho de macarrão instantâneo, né?
eu acho que a gente tem que revalidar os nossos valores, né? Rever os nossos valores, porque dá muito trabalho comer tanta verdura, tanta fruta, né? Mas você não consegue perceber que você está fazendo esse cuidado para você e para sua família, que você está prevenindo muitas doenças crônicas não transmissíveis, inclusive o câncer, que é completamente prevenível. Se você se cuidar, a gente sabe que mais de 30% dos tumores estão ligados a hábitos alimentares errados, excesso de peso, né? Porque aí uma coisa chama a outra. Então, o guia, esse compilado de informações fala muito bem disso, fala da prevenção, fala dos sobreviventes do câncer, e a ligação é direta no cuidado, na manutenção do peso, consumo de frutas e verduras, exercício físico, se manter dentro do seu peso ideal, evitar o consumo de bebidas açucaradas e os ultraprocessados, com muito açúcar, com muita gordura, né? A agência de pesquisa em câncer, o IARC, que fica em Lyon, que é o maior centro de epidemiologia, né? Ele classificou os embutidos como um ar, né? Que ele causa câncer. E aí foi um burburinho danado, porque ele fala assim, nossa, mas é a mesma coisa que o cigarro, ele está no mesmo patamar do cigarro, quando eu te garanto que o consumo de embutidos e ultraprocessados causa câncer sim, né? Principalmente desses compostos do excesso de sal, de gordura e desses compostos de nitrosamidas e nitratos. Então, essa questão dos embutidos é um desafio para o nutricionista, né? Porque o paciente ele é enraizado no blanquezinho, no defumadinho. É muito difícil você conseguir excluir, né? Eu não incluo, por exemplo, no meu plano alimentar não existe embutidos. Nem no meu. Olha, se você quer um nutricionista que prescreve blanquê de peru, não venha para minha consulta. Porque, assim, eu não vou escrever na minha dieta. Agora, seria legal se você pudesse explicar, né, para o nutricionista, muitas vezes o próprio nutricionista, ele entende, ele não consegue entender o mecanismo inflamatório, né, o mecanismo de gatilho para desenvolvimento do câncer. Por exemplo, eu sei que embutidos tem vários estudos que relacionam com, por exemplo, câncer de próstata, por exemplo, né? Tem uma relação direta. E aí, para a próstata, por exemplo, e para a mama, está ligado a esse excesso de gordura. Para tumores intestinais, de esôfago e de estômago, está ligado para essas substâncias, dos nitratos e nitritos, e o sal, que estão ali, que vão mutando a sua célula, né? Então, esse que é o problema, é aquela substância que está ali dentro que você consome, que normalmente o IARC já mostra que o consumo de 50 gramas de embutidos por dia, você já tem um risco altíssimo do desenvolvimento de tumores, né? Do trato digestório, principalmente. A carne também a carne, coitado, falam tanto da carne, mas é mais o processo, a quantidade, a forma de que ela é preparada e a quantidade que a gente come, ultrapassa também os limites. Então, a gente tem que saber as quantidades, isso é importante que junto disso eu consuma os alimentos protetores, os minimamente processados in natura, e que eu saiba como preparar essa carne, né? Porque eu acho que o grande diferencial da nossa pós-graduação é exatamente essa, que a gente vai fazer uma oficina ensinando isso tudo, né? Então, eu acho que é um diferencial que eu nunca vi em nenhuma outra pós-graduação. É importante eu falar também que como a indústria está envolvida nesse processo de fornecimento desses alimentos ultraprocessados, né? Você compra uma geladeira e já tem a gavetinha de frios. Tem. Você nem me dá uma opção de dizer eu quero ou eu não quero essa gavetinha. A porta da geladeira já vem com as portas, com os lugares das latinhas. Uhum. Eu nem sei se esse indivíduo que está comprando essa geladeira toma refrigerante ou não toma refrigerante. Então, é isso que eu acho que a gente tem que, esse olhar globalizado, esse olhar geral do que estão fazendo com a gente.
né? E que impõe como sendo uma verdade. Eu acredito, Luciana, que as pessoas, que os nutricionistas que fazem a prescrição do Blaquet, por exemplo, ele só está pensando na caloria. E a gente também já sabe que isso está um pouco ultrapassado, né? Bem ultrapassado. Assim, eu acho que a caloria, eu penso assim, a caloria é uma coisa básica. Então, a gente sabe a caloria já. A caloria é o que a gente mais sabe, a verdade é essa. Mas, com certeza, um planejamento alimentar de excelência, ele tem que estar embasado na qualidade, e não somente na caloria, porque a gente sabe que uma dieta hipocalórica inflamatória, ela vai ter um resultado menor do que uma dieta também hipocalórica, mas feita com alimentos de verdade funcionais. Isso aí já está comprovado. Questão das fibras, índice glicêmico, compostos bioativos. Então, assim, eu penso que no paciente oncológico, não, estou falando no paciente geral, né? Você pode até pensar na caloria. Ela existe, ela é importante até para, por exemplo, atletas, né? A gente precisa calcular, enfim. Mas não para quem está procurando conhecer uma alimentação de verdade, né? E esse tipo de paciente, se você mudar a qualidade, já emagrece, já melhora a composição corporal, melhora tudo. Hoje, por exemplo, podendo ilustrar isso que a gente falou, eu atendi uma revisão de uma paciente daqui de Vitória. Ela teve um câncer de mama aos 38 anos. Hoje, 20 anos depois, ela teve um câncer de mama, ela retirou a mama, teve que fazer uma mastectomia total. E na primeira consulta, ela estava com excesso de peso importante. Por quê? Qual era a dieta dela? Somente ultraprocessados. Uma mulher linda, uma senhora linda, mas um consumo excessivo de ultraprocessados. O que eu fiz na primeira consulta, sabendo que ela precisa de perder peso, mas que ela ia para uma cirurgia grande, que ela acabou mexendo nas duas mamas. Falei, eu só preciso de fazer educação nutricional para você. Depois a gente faz uma dieta para perda de peso, mas eu preciso que você conheça os alimentos, que você consiga se alimentar de novo, que você saiba as suas escolhas. E hoje, quando a gente abriu o atendimento, 40 dias depois, ou um pouquinho mais, você mudou a minha vida. Eu falei, opa, como assim? Ela perdeu 500 gramas. Por quê? Você liga uma chavinha nela, não é o peso, a identificação, o entendimento do cuidado, né? Na hora que ela faz as escolhas alimentares, ela sabe que ela está se cuidando. E aí, a proposta de hoje já é começar a fazer uma perda de peso, mas para que ela chegue dentro do seu peso ideal, né? Mas eu acho que isso o nutricionista tem que fazer, porque a gente sabe que agora vai começar um pouco mais, umas estratégias nutricionais diferentes para ela, que vai ser importante, que ela só vai fazer uso da hormonioterapia agora. Então, é importante você ter esse gatilho da melhoria da qualidade de vida desse indivíduo, né? Desse cuidado, e explicar para ela qual é o momento certo e a hora certa, né? Então, agora, bom, Pedro, existe um mito de que o paciente oncológico não pode treinar, ou que o paciente quimioterapia não pode treinar. E eu queria que você me explicasse para nós, profissionais, né, nutricionistas, a maioria do nosso público, a parte fisiológica, bioquímica, emocional, né, dessa abordagem no paciente oncológico, para que o pessoal entenda, né, existem pessoas que precisam muitas vezes não só do emocional, mas do fato, né, daquilo concreto, né. Então, o que tem já de evidência que melhora o paciente, né? Exatamente. Tá. O principal efeito colateral que a gente tem em nível de evidência em pacientes oncológicos é a fadiga oncológica, né? É o cansaço excessivo do paciente. E até então as pessoas acham, pelo tratamento de câncer ser muito agressivo, né? E te deixar abaliado, a gente sabe dos efeitos colaterais, né? Que causam problemas cardíacos, causa diminuição da capacidade física, da força. Para algumas pessoas levam ao excesso de peso, para outras levam à perda de massa muscular.
Então, o que acontece? O exercício físico, ele tem um papel que ele é anti-inflamatório. Tudo que vocês estavam falando em relação aos ultraprocessados, o exercício ele pode combater isso. Então, você combate a fadiga movimentando. Ou seja, num primeiro momento, você vai causar um certo desconforto para a pessoa. Mas o paciente oncológico, ele não é um superatleta ainda. Ele pode se tornar. Mas o que a gente tem que entender é, vamos dar aquela atividade diária, vamos fazer ele executar as atividades diárias dele, porque ele se sente impotente. Então, se você devolver a ele a capacidade dele varrer uma casa, dele andar até a padaria, dele puxar um livro, dele puxar uma estante, puxar uma cadeira, sentar, levantar, você já está fazendo ele produzir efeitos anti-inflamatórios no organismo dele. E isso tudo vai proteger ele dos efeitos colaterais desencadeados pela quimioterapia. Tá? Então, o grande fator diferencial do exercício é deixar ele forte o suficiente para carregar o peso dele e, a partir disso, fazer as atividades diárias dele. Depois que ele consegue sair, primeiro do mental, que é, eu tô em tratamento, eu não vou fazer nada, e as pessoas que estão à volta são os maiores, em determinados momentos, são os maiores, vamos dizer assim, inimigos do paciente, porque querem carregar ele no colo e não deixam eles fazerem o corpo deles reagirem sem o medicamento, né? Então, a importância de se deixar o paciente vivo no sentido de fazer essas coisas. O efeito anti-inflamatório do exercício, ele é causado pela contração muscular, tá? Quando você contrai a musculatura, você libera miocinas anti-inflamatórias, e IL-6 é uma importante interleucina anti-inflamatória. Ela tem efeito dual, porque no corpo ela causa efeitos pró-inflamatórios, mas no exercício especificamente ela é anti-inflamatória. Então, se você faz uma contração muscular, libera catecolamina. Ficou sem som. Voltou? Volta na catecolamina. Quando você tem a catecolamina junto com a IL-6, quando acontece esse processo de contração, elas maturam as células natural killers, que são as nossas primeiras linhas de defesa. Essa IL-6, ao mesmo tempo que ela matura, ela sinaliza aonde está o tumor para as células do sistema imunológico combater ela. Ora, se o quimioterápico faz isso, o nosso corpo, por si só, já faz. Então, se a gente aliar esses dois importantes tratamentos, a gente tem um benefício. E na hora que eu junto as nutricionistas comigo com a alimentação saudável, a gente potencializa em quase 50% o efeito do tratamento no paciente. Então, a gente praticamente devolve a vida para ele. Então, esse efeito protetor é anti-inflamatório. Além disso, olha que legal, o exercício ele promove vasodilatação no tumor. Ou seja, aqueles vasos que estão só alimentando o tumor... Caiu de novo. Oi, voltou? Oi, voltou. Tá voltando, peraí. A imagem não voltou ainda não. Oi? Diretor? Qual é a solução, diretor? Deixa eu ver se eu saio. A gente está te ouvindo. Eu só não estou te vendo a imagem. Mas eu posso ir falando sem problema. Se pode você falar, quiser, então a gente pode ir seguindo. Vamos falando. Então, o que acontece? O que eu estava falando é que quando você pratica atividade física, você promove o aumento dos vasos desse tumor. E qual o benefício disso? A gente sabe que o tumor, ele prioritariamente, ele favorece de um sistema que o oxigênio está privado. E um microambiente mais ácido. Quando a gente promove o efeito do exercício com a liberação desse oxigênio,
a gente reestabelece toda a organização do microambiente tumoral e a gente favorece a chegada do quimioterápico lá. Então a gente tem o efeito anti-inflamatório e a gente melhora a vascularização para a chegada do quimioterápico. E aí o efeito potencial do exercício está relacionado a isso aí, né? A fortalecimento do sistema imunológico, ao aumento da vascularização e essas situações. Além disso, no câncer de mama especificamente, por causa do Outubro Rosa, a gente tem que alguns quimioterápicos, eles causam cardiotoxicidade, tá? Uhum. Eu falei da contração muscular, eu falei de um exercício resistido, que ele também promove efeitos anti-inflamatórios, mas o exercício aeróbico para paciente oncológica que está exposta a esse tipo de quimioterápico, ela tem um efeito protetor no coração, porque a atividade física aeróbica, ela promove benefícios cardiovasculares, ela diminui a inflamação e diminui esse efeito cardiodeletério do quimioterápico. Então, você tem efeitos resistidos do treinamento de musculação e efeitos do treinamento aeróbico que poucos para mulher em câncer de mama, por exemplo. Tá? Entendi. Ô, Pedro, a gente vai tentar voltar com a sua imagem, tá? Nossa equipe vai entrar em contato com você agora. E eu vou continuar agora com a Olivia. Vamos ver se a gente consegue resolver esse problema técnico. É assim, é ao vivo. Acontecem essas coisas. Aproveitem essa interrupção e venham conhecer o Rio Health Play, o seu canal de assinatura, para você maratonar no mundo da ciência, da nutrição, da medicina, do esporte. Enfim, é muito conteúdo relevante para a sua carreira. Olivia, me fala uma coisa. Na dietoterapia, não, eu recebo um paciente oncológico no meu consultório. Estou começando o tratamento. Aí, me fala um pouquinho de como é que é essa anamnese, né? O que você prioriza nesse primeiro contato? Você pode exemplificar um caso específico da sua experiência e o que seria fundamental que o nutricionista retirasse e o que ele tem que introduzir na alimentação do paciente oncológico? Porque, na verdade, o organismo, eu imagino que a abordagem ela vai ser muito semelhante, né? Trazer esse paciente para uma comida de verdade, de preferência. Então, me fala esse passo a passo da anamnese, nutricionista hoje, em todo o consultório, quais as perguntas que ele não pode deixar de fazer e quais os alimentos que esse paciente deve tirar da alimentação e quais que ele deve introduzir. Quando esse paciente chega, a primeira coisa que a gente tem que saber é qual é o tipo de tumor e qual é o tratamento que ele vai fazer. Você tem que saber para qual é o primeiro caminho que ele vai para uma cirurgia abdominal grande. Então, já tem imunoterapia. Ele vai fazer um tratamento neoadjuvante, né? Não ter cirurgia pós-tratamento. Ele vai para radioterapia junto, concomitante. Então, eu preciso saber quem é esse indivíduo que está na nossa frente. Eu preciso de conhecê-lo nutricionalmente, os hábitos alimentares, as práticas alimentares, os cuidados que ele tem com ele. E eu costumo sempre perguntar também se ele mora sozinho. Para mim é uma pergunta muito importante, principalmente se ele for homem, porque o homem acaba sendo um pouco menos cuidadoso com a saúde, né? Então, se ele mora sozinho, para mim, ele já é um fator de risco, dependendo do tratamento oncológico que ele vai fazer. Bom, inclusive já tem estudos que comprovam que homens casados são mais longevos. Será porque cuidamos. Então, isso é uma coisa importante, porque você já sabe o que ele vai, como vai ser o caminho, né? Você já sabe dos efeitos colaterais que vão o deixar longe do comer. Obviamente, se for um paciente de câncer de cabeça e pescoço, por exemplo, o cuidado é extremo nutricionalmente, muitas das vezes a gente tem que vê-lo semanalmente. Se for um paciente com câncer de próstata, pode ser um pouco mais afastado as consultas, né? Saber dos hábitos alimentares, saber se ele tem alguma alergia ou intolerância alimentar,
O bom funcionamento do corpo é importante, né? Evacuações, urinas, como que a frequência alimentar dele, a hidratação desse paciente é muito comum e, infelizmente, muito frequente ainda, esse paciente que não se hidrata da forma que precisa. Se é um paciente que não consome nada de fibra, a primeira coisa que a gente tenta fazer é acrescentar fibra na base de frutas, alimentos integrais. A gente tenta colocar esse olhar diferenciado com o alimento. Obviamente, se ele não come de jeito nenhum certos alimentos, a gente tenta negociar. É importante você colocar esse paciente sempre do seu lado, porque, como a gente disse no começo, comer ou não comer vai depender somente dele. Então, botar ele do seu lado, confiando em você, e entendendo a importância de se alimentar, né? Eu tiro o máximo os ultraprocessados, do que é possível, né? Eu realmente, se eu consigo excluir, é óbvio que é uma coisa que é lenta também, é uma coisa que é conversada, porque se você faz muita intervenção com esse paciente de uma vez, ele se assusta com você, e ele acaba te negando um pouco do tratamento, porque nada ele pode escolher, né? E eu tô ali tirando. Eu tive um paciente de câncer de cabeça e pescoço, médico, anestesista, viciado num refrigerante escuro. Não sei se eu posso falar o nome dele. E a primeira coisa que ele falou: eu não bebo água, eu tomo esse refrigerante. E aí ele falou assim: eu já sei de todos os. E depois de uma conversa muito longa de entendimento, ele começou a negociar comigo, que ao invés de tomar os 2 litros do refrigerante e tal, a gente ia começar. E ele falou: não, vou ter que tirar da minha vida, vou ter que tirar. E eu tentei negociar. Aí, na semana seguinte, ele voltou no consultório e falou assim: Olívia, quando eu saí do seu consultório, eu passei na farmácia para comprar um remédio de uma prescrição da oncologista dele e viu o tal refrigerante naquelas geladeiras. E foi para casa, não tinha mais nada em casa, que ele tinha descartado tudo. E ele não parava de pensar naquela geladeira com tal refrigerante. Ele ligou para a farmácia, pediu o mesmo remédio, só para poder esse refrigerante chegar para ele. Então, isso a gente tem que respeitar também, sabe? Eu entendo que você tem que mostrar para ele. No finalzinho, ele já, ele acabou não sobrevivendo ao câncer e depois de um tempo ele já estava sem o consumo de tal refrigerante. Mas isso é importante a gente entender, sabe? A gente entender essa necessidade que esse paciente tem. E tento ao máximo colocar alimentos verdadeiros e tento resgatar esse olhar diferenciado no cuidado alimentar, né? Para que ele possa ter o prazer de comer de novo. E à medida que o tratamento vai ocorrendo, você vai respeitando e ouvindo esse paciente com as queixas dele. Né? Então, nenhuma queixa colocada de lado do paciente. É fundamental colocar ele ativo no processo nutricional, do cuidado nutricional, e escutar as queixas dele. Eu acho que isso para que a gente possa encaixar da melhor forma possível e fazer as melhores combinações possíveis, para que a gente não faça com que esse paciente perca peso, por exemplo, né? Que é grave para o paciente. É grave. É grave. Entendi. Pedro, você estava explicando e aí você entrou e saiu. Eu imagino que a sarcopenia, acho que você já falou um pouco disso, mas a sarcopenia deva ser um grande problema, até porque ela implica em outras consequências para o organismo, né? E pensando nisso, e você estava explicando de toda a parte, essa parte bioquímica do exercício, me fala um pouquinho da sarcopenia também nessa redução do processo inflamatório, das substâncias inflamatórias. Continua daquele seu raciocínio que estava sensacional, da vascularização. O que acontece nesse processo, o que acontece é o principal aliado da gente em relação à sarcopenia é uma boa alimentação e os exercícios resistidos, tá? Porque eles vão gerar cascatas bioquímicas que vão favorecer o processo de formação de músculo no nosso paciente.
Só que a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque se a gente exagerar no exercício, a pessoa não vai querer voltar, né? Então, o que eu faço com os meus pacientes, eu tento gerar cascatas de ondas de liberação de células do sistema imunológico nele, no seguinte sentido. O que eu quero dizer? Quando a gente faz um exercício de 30, 40 minutos, a gente tem essa liberação que eu falei, benéfica, de IL-6, catecolamina, e natural killer, nos primeiros 10 a 15 minutos. Depois você perde esse efeito, tá? O que eu sugiro para alguns pacientes meus que não gostam muito de atividade? Fracionem ao longo do dia, porque a dose fica mais tranquila de ser tomada. É como se você tivesse tomado quimioterapia 10 ml de manhã, 10 no meio da tarde e 10 à noite. Por quê? Porque esse efeito inicial do exercício, ele libera células do sistema imunológico e podem favorecer o tratamento, principalmente em câncer de mama, que já foi demonstrado em alguns trabalhos esse benefício. Então, se você der ondas curtas de exercício, você pode favorecer o seu paciente e fazer ele agregar naquilo que você quer, tá? Então, a importância disso. Para um paciente sarcopênico, por exemplo, se você impede que ele perca massa muscular, já está num bom tamanho, ou que ele minimize essa perda. Mas se ele não se alimentar direito, ele vai continuar tendo esse efeito deletério para ele. Então, a gente tem que casar muito bem a parte do exercício de peso, de resistência, com essa parte nutricional. Eu vou dar um exemplo de um aluno meu. Chegou com linfoma, 38 anos, ele teve efeitos deletérios no sistema muscular dele, ele tinha fraqueza, ele não conseguia dar passos direito, ele perdeu a noção de marcha, e o sonho dele era carregar a filha dele, ele estava ficando sarcopênico. Eu introduzi a atividade física com uma série de 6 exercícios para retomar tudo dele. Depois de 2 meses, eu recebi um vídeo dele falando que estava carregando as 2 filhas dele no colo. Então, não precisa de muito para o paciente oncológico. Precisa de frequência e regularidade. E fazer ele entender essa ideia. E aí ele consegue resgatar tudo aquilo que ele quer fazer. O simples desse cara era carregar as filhas. Então, se você devolve isso para ele, você devolve a vida dele. E aí ele consegue gostar da atividade física, porque ele vai associar assim, eu fiz atividade física e carreguei minhas filhas, nunca mais deixe de fazer isso. Eu acho que essa fala, Pedro, é fundamental, né? Que é exatamente a nutrição. Você oferece para o paciente o que ele quer de você, né? Porque eu tenho um grupo de cuidados paliativos aqui que fala assim, seja o cuidado que você gostaria de receber. E eu tenho essa implicância que eu falei assim, mas será que o cuidado que eu quero receber é o mesmo que o Pedro quer receber? E aí eu brinco com ela, seja o cuidado que o Pedro queira receber, que a Luciana queira receber. Eu acho que isso que a nutrição e o exercício físico trazem para esse paciente. Né? Eu não quero botar ele fortão, eu quero fazer com que ele carregue as filhas dele. E eu acho que a nutrição é exatamente isso também, né? Eu não quero botar botar o paciente, né? A não ser que ele queira, mas assim, eu quero dar possibilidade para que ele se sinta bem. Essa paciente de hoje perdeu 500 gramas, não é nada, não perdeu nada. Mas ela era feliz com o que ela alcançou, né? Mas isso não isenta a minha responsabilidade como profissional de saúde de saber que ela precisa fazer a perda de peso. Mas entende os passos? Isso é construído à medida que você vai estudando, que você vai entendendo esse paciente. Então, o primeiro passo é você reconhecer. E agora eu sei, obviamente, que ela tem que perder peso. E o que eu acho importante é a gente entender a rotina diária do paciente mesmo. Eu faço essa anamnese igual você faz, Olivia. Só que eu falo que o paciente, cara, você tem 1.440 minutos do seu dia, que isso é um dia. 1.440 minutos é um dia. Que eu tenho que escanear você, entender o que você vive, qual o seu momento mais estressado, qual o seu momento que você tem mais ansiedade, qual o momento que você está bem, para eu aproveitar isso e inserir ações
não só exercício, mas uma boa alimentação no meio do processo e na vida dele, no que ele vive, não no que você quer que ele viva, no que ele vive. Então, ele tem as suas dificuldades, você vai interferir naqueles momentos que ele tem e tentar solucionar o problema dele ali. Esse é o grande diferencial que a gente tem que ter. Então, a gente tem que entender quantas vezes ele vai no banheiro, porque se ele está indo poucas vezes no banheiro, ele está bebendo pouca água. Nem eu que sou, eu não sou nutricionista, mas quem não sabe disso, né? Vamos lá. Né? Então, assim, é um passo a passo que você tem que inserir na vida da pessoa. E você mostrando esse cuidado com ela, e na hora que vai fazendo essa questão, ela vai vendo, não, eu faço isso e estou no piloto automático. E aí que a gente consegue tirar essa pessoa do piloto automático para ela entender o que é um ciclo bom para ela ter os resultados que ela quer alcançar, tanto no exercício físico quanto numa boa alimentação. E eu já deixo uma pergunta para as duas. Eu até vejo muita gente comendo bem, mas eu acho que hoje todo mundo come mexendo no celular. O que isso acarreta? Então, eu joguei a bomba e vocês respondem para mim agora. E aí eu vou jogar para a Olivia, que é a nossa especialista. Você falou dessa questão vocês estavam falando de dar ao paciente aquilo que ele precisa, né? Porque tem uma questão emocional muito grande nessa relação, né? Nessa relação do paciente oncológico, porque as dúvidas do futuro começam a ser muito reais, né? Muito concretas, né? Então, você com certeza ele começa a pensar que ele pode não sair dessa, né? Com certeza a maioria pensa. Como que vocês, cada um do seu jeito, né? Cada um da sua área, como que vocês trabalham a emoção, o emocional, a autoestima, assim, como que esse paciente vai olhar esse tratamento com uma real esperança, né, de que ele vai sair dessa, né, de que e como que esse trabalho do afetivo também, tanto você como um profissional de educação física afetivo, né, onde você dá mais do que o exercício, do que o treino dele, né, você dá um cuidado geral e com certeza você tem uma empatia muito grande porque você já passou pela experiência 3 vezes, né? Do ponto de vista pessoal. E, Olivia, do ponto de vista afetivo, é muito difícil, né? É uma grande contradição, na verdade, porque você tem vamos lá, eu não sei se você, na área que você trabalha, você já consegue ter uma noção do paciente que vai para frente e que não vai. Eu digo, se o paciente vai ter sucesso ou não vai pelo grau de agressividade do tipo de câncer que ele tem. Mas isso modificaria a sua visão com esse paciente? Aquele que tem mais chance, talvez você seja mais rígida na nutrição, do que ele realmente não pode comer, do que aquele que você, pela experiência, claro que na área da saúde a gente nunca afirma nada, né? Enquanto você está vivo, tem esperança, há possibilidade de você ter uma reviravolta, mas é complexa. A minha pergunta é complexa, a resposta também é. Agora é com vocês. Eu não desisto nunca. Pois é, isso é legal, tá vendo? O que acontece? Não tira nem da família, nem do paciente, porque que vai acontecendo também? Até na fase, quando a gente vai chegando perto da fase ativa, porque ela existe, né, a fase ativa da morte, os médicos desistem antes, e é uma discussão que eu tenho muito intensa aqui, né? Não pode desistir, né? Eu tive um caso de uma paciente que ele deu comida via oral zero, então, porque a nutrição vem a vida toda, né? Durante todo o tratamento tem que se alimentar. Tá enjoado? Tá, tem que comer, vamos fazer tal estratégia, eu preciso que você coma, Então, a gente vem numa fala contínua do alimentar nas escolhas corretas o tempo inteiro. Quando chega nessa fase mais ativa, os médicos, que às vezes o paciente interna, ou sai do hospital, ou volta, né? E esse paciente volta para o hospital, o médico deixa ele via oral zero, por exemplo.
E eu recebi um vídeo há um mês atrás de uma paciente, Olivia, ela está comendo banana que eu trouxe de casa, não pode não deixar. Então, assim, não desista nunca. É importante você entender que uma hora esse paciente vai parar de comer, porque ele está muito inflamado, e é importante você entender isso, mas não desistir. Não colocar uma dieta oral zero, né? Ou no caso do paciente, um cabeça e pescoço também, que está com via oral zero, está de gastrostomia, mas está tomando um volume muito pequenininho de dieta. Aí uma médica nova chegou para mim e falou assim, mas você está querendo recuperar o estado nutricional dele? Eu falei, de jeito nenhum, eu quero dar conforto para ele. Porque eu sei que para ele o conforto é o estômago, é a barriguinha cheia. Ele sempre foi isso, ele sempre tolerou muito, ele tolerava 600 ml de dieta de uma vez só. Então, a sensação da plenitude gástrica, ele está em casa, sem via oral, mas ele está em casa, feliz da vida, capinando, andando, não sei o que, e estava na tal fase ativa. Então, assim, eu não desisto, a gente oferece comida o tempo inteiro, da melhor qualidade, e o que o paciente quer sempre, obviamente, fazendo as suas... Quando você conhece o paciente, fica mais fácil, né? Então, essa paciente da banana estava doida por uma pipoca, as filhas levaram pipoca, porque no hospital não tinha como fazer pipoca e tal. Então, assim, você entender esse processo, mas eu não desisto nunca, assim, nunca mesmo. Que bom. Pedro, me fala da emoção, o exercício. No teu caso, eu acredito que, vamos falar, pessoas saudáveis que se exercitam são mais felizes. Sim. Né? Mais endorfina. Uma coisa que acontece comigo é muito engraçado. Eu fiquei muito tempo sedentária nessa pandemia, né? E emendei um monte de coisas e a preguiça vem, né? Uma preguiça, aquela coisa assim que te segura, né? E essa semana eu voltei a caminhar. Eu sempre gostei de, enfim, treinar. Eu gosto muito de musculação, mas não vou para academia, não vou treinar de máscara que eu não aguento. Então eu vou ter que me encontrar na liberdade, na praia, fazer alguma coisa em casa mesmo, porque eu realmente não posso mais ficar sem fazer nada. E uma coisa que acontece comigo, eu vou te perguntar, você vai conseguir me explicar isso? Quando eu estou caminhando, eu tento fazer um ritmo rápido, eu começo a ter tanta ideia na cabeça, são tantas, impressionante, parece que eu estou sonhando, porque vem muita ideia, né? E realmente a sensação é boa, e a sensação ao longo do dia é boa também. Eu vou só perguntar uma coisa para a Olivia. Olivia, você pratica atividade física? Sim. Que horas que você faz a sua atividade física? 6, 7 horas da manhã, o melhor horário. Aposto que ela produz mais do que qualquer outra nutricionista. O que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: quando a gente estava lá atrás, né, nos nossos ancestrais, eles estavam de frente com algum evento ou algum animal que fosse enfrentar ele produzia catecolamina, ficava mais alerta e aí ele corria para algum lugar para achar a solução do problema. Uhum. Só que nos dias atuais, como a gente está sobrecarregado, estressado, às vezes a gente deixa de produzir, tá? Se eu fosse dono de uma escola hoje infantil, a primeira atividade que eu faria com os meus alunos seria atividade física pré qualquer matéria. E se o menino fosse incapaz de aprender com tanta facilidade uma matemática, um português, antes dessas aulas, eu faria um esporte com ele, de 20 minutos, nada muito amplo. Por quê? Porque você ativa o seu cérebro, você produz catecolamina e a atividade cerebral, ela aumenta absurdamente. Então, você fica mais alerta. Uhum. E aí, o que acontece? Você consegue produzir mais, tá? Então, você tem essa resposta boa ao longo do dia, no início, você vai fechar o seu dia bom. Quando você começa um dia mal, a tendência é você terminar mal o seu dia, tá? Uhum. A não ser que você enfrente ele de uma maneira diferente. Mas o que eu recomendo você tem liberação de dopamina, serotonina e por aí vai com a prática da atividade física. Só que a sua atividade cerebral aumenta. Então, Lu, atividade física pela manhã, vai fazer sua caminhada. Outra coisa muito importante que eu vou falar.
para mim, se você der 10 mil passos por dia, 8 a 10 mil passos por dia, e não fizer musculação, para mim tá ok, tá? Não precisa da musculação. Você pode incrementar o seu corpo com a musculação, mas o que interessa para mim é ter um dia em movimento, é ter muitas mais horas em movimento do que assentado. Isso é o que importa para você ter uma saúde funcional melhor para você. Tá respondido? Tá respondido, respondeu. Realmente é assim que eu me sinto. E é imediato, é praticamente imediato, né? E realmente eu estou muito mais. Hoje foi um dia de muita concentração, enfim, muitos trabalhos. Eu não estou cansada ainda. Vou dormir, com certeza mais tarde vou cair dura, né? Porque eu estava sem fazer exercício, mas é vital, o exercício ele é vital para a gente. Pessoal, a gente vai entrar nos últimos minutinhos. Olivia, você manda uma mensagem para o profissional que não trabalha, por exemplo, com um paciente oncológico, porque tem muita insegurança, muito medo. Pessoal, os 2 professores estão da nossa pós-graduação, do Instituto Luciana Arfenich, a pós-graduação em nutrição oncológica, com a abordagem na integralidade, como a Alice gosta de falar, coordenação Alice Pinho, é um programa, nossa, tá demais, o programa, o cronograma não tem igual, ainda vai ter gastronomia, não sei se vocês sabem, né? Que aqui no Instituto a gente tem uma cozinha e a gente vai ter aulas de gastronomia relativa à parte da técnica dietética, né? Na oncologia, enfim, é incrível. Olivia, suas considerações finais, a gente tem mais 2 minutinhos para encerrar. Essa aula, essa oficina anticâncer, quem vai dar sou eu e a Laura. Ah, que maravilha, tá vendo? Como eu não sou coordenadora, eu não estou a par dos detalhes, mas então, maravilha, você vai adorar. Que a gente está muito animada para isso, muito feliz. Eu digo para o nutricionista que não trabalha com oncologia, que tem medo, que não precisa ter medo. Você só precisa estudar. Uhum. Pessoas que conhecem o doente oncológico. Não só a prática, né? Eu gosto muito de falar da praxis, que é quando você vai para a teoria, você sabe bem a teoria, você traz essa teoria para a prática, e aí nessa prática você cria mais teoria, e aí você volta para a teoria, que é a praxis, né? O que você faz, o que você vê da teoria, que você coloca na prática, que te cria mais questões, que você volta para a teoria. Então, eu acho que o curso está bem assim, todos os profissionais, todos os professores são muito envolvidos, são muito capacitados, muito entendidos, com prática, que eu acho que é a nossa praxis, né? É a nossa prática com a nutrição e o câncer. É só estudar, tem muita coisa linda. Cada vez que a gente lê um pouco mais, é uma cachaça, você vê que quantas condutas importantes e que muda a vida desse paciente, né? Eu acho que para quem gosta de nutrição oncológica, é o seu desejo do cuidado com o outro mesmo, de você se oferecer e se você cuidar do outro, né? Eu acho que essa é a grande paixão de quem trabalha com nutrição e câncer, porque todo nutricionista vai ter um paciente oncológico, porque a gente sabe que cada vez mais vem acometendo mais pessoas perto. Todo mundo conhece alguém que teve. Então, existe muito que fazer e muito que estudar quando a gente fala de câncer e nutrição, exercício e qualidade de vida. Não está perdido. Pedro, sua mensagem final aqui na nossa live, maravilhosa, por sinal, sempre o conteúdo muito profundo. Olha, a mensagem que eu deixo para os profissionais de saúde, né? Porque eu estou no meio de nutricionista, que é uma área que eu estudo muito, apesar de não ser, e admiro muito a profissão de vocês. Devolver a vontade de viver para uma pessoa é muito maior do que qualquer outra coisa. E a gente tem a oportunidade de fazer isso e levar o bem para essa pessoa. Então, quem quer ajudar e quem tem essa missão de ajudar as pessoas, essa é a melhor área para fazer isso. Você levar uma qualidade de vida para uma pessoa que está passando por um momento difícil e ela vencer isso,
essa gratidão vai ser eterna. E, além disso, eu falo que o câncer não é o fim da vida. É a segunda oportunidade que Deus está te dando para você viver uma nova vida que você merece viver, reajustando tudo aquilo que você fez de equivocado. Então, está na nossa mão trabalhar com o paciente e levar ele para a ilha que ele precisa ir, que é esse bem-estar que ele precisa. Essa é a minha mensagem final. Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A gente vai finalizar. E para você que entrou aqui no YouTube, no Facebook, acesse o nosso link da plataforma da Hotmart, o Rio Health Play, que é o seu canal de assinatura para você imergir, eu vou repetir isso várias vezes, no mundo da ciência, com o que há de mais atual e ainda poder participar dessa live maravilhosa com esses profissionais expert no assunto, que sempre trazem para a gente um conteúdo profundo, com base, né, de quem realmente faz, de quem realmente sabe do que está falando. Então é isso, gente. Muito boa noite. Muito obrigada. Adorei vocês. Muito obrigada. A gente vai repetir, hein? Já marco uma outra. Um beijo. Obrigada. Tchau. Tchau.